Olá, alunos do nono ano, estamos iniciando mais uma videoaula. Nessa videoaula nós vamos fazer uma revisão de algumas questões que tem na apostila, tá? Essas questões que tem, eu vou falar a página para vocês, eu vou colocar no trabalhinho de vocês ali a página. Vocês vão estudar só as questões. O professor vai fazer a correção delas aí, que já foi feita em aula, para nós ter base e para nós fazermos a avaliação 2, tá? Então vai ser trabalhado todo o conteúdo da apostila, mas as questões vão sair da apostila, tá? Em cima dos conteúdos. Então são eles o sumô, futebol americano, que foi falado um pouquinho da história do sumô, da cultura japonesa. Foi falado um pouquinho do sumô no Brasil, conhecendo o sumô, futebol americano, a história dos Estados Unidos, futebol americano no Brasil, regras e dinâmica do futebol americano. Foi trabalhado aí a proteção para jogar o futebol americano, foi falado um pouquinho da dinâmica do jogo, foi explicado dimensões, foi trabalhado aí fundamentos, foi trabalhado os fundamentos do futebol americano. Teve uma parte aí do Super Bowl que foi falado um pouquinho. Aí caiu na página 14 que o professor colocou lá no trabalhinho de vocês. Então, página 14, a página 15, 27 e 28. Que pega exatamente lá a hora de estudo, que pega as questões, tá? Então, o professor vai falar um pouquinho das questões aí. Na página 14 lá vocês têm 5, 6, 7, 8, que acaba o conteúdo aí de sumô e futebol americano. Então tem 8 questões na página 14 e 15. Então para avaliação vocês vão estudar essas duas páginas, a 27 e 28. Então qual a relação entre o sumô e a cultura japonesa? Vocês têm tudo respondido isso lá na apostila, tá? A número 2, no sumô, por que o ringue de luta é chamado de doyo e qual sua relação com a cultura japonesa? Então essas questões aí vocês vão estudar para avaliação, tá? Depois o professor dá uma repassada aqui. Só vamos passar então, tem danças de salão e tradição. Danças de salão, a história das danças de salão, a linguagem, os objetivos que entram dentro da educação física. Aí vocês vão pegar alguns tipos de dança, que fala lá do samba de gafieira, que é brasileiras, o soltinho, a rumba, que já pega em Cuba, já é cultural de Cuba, o tango, que é argentino, aí o passo doble, a valsa, que é a austríaca e da Alemanha. Danças de salão no Brasil, daí fala um pouquinho da história ali no contexto social brasileiro. As danças de salão ganham importância com a vinda lá da colônia portuguesa. Danças gaúchas, que foi feito alguns trabalhos. Dança gaúcha foi o trabalho do dia 6/5. Aí teve uma aula do fandango paranaense que foi falado. Foi falado aí das manifestações populares do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e um pouquinho de São Paulo, que pega o Sudeste. Então a apostila, na verdade, ela tem 4 conteúdos aí, mas que deu para especificar bastante. Aí vocês fizeram o trabalho sobre o forró, os 3 tipos de forró aí, forró universitário, o forró pé de serra e o forró eletrônico. Então tem a história do forró, foi falado um pouquinho ali do Luiz Gonzaga. Todas essas questões aí da apostila de vocês, nós vamos trabalhar aí na avaliação 2, tá? Falar um pouquinho dos trabalhos de vocês. Então vocês não vão precisar fazer mais trabalho, porque já tem um número suficiente de trabalhos. Tem 6 trabalhos já que vocês entregaram. Então eu já consigo lançar a nota livre de vocês.
Então não se preocupem com o trabalho mais, tá? Então passando do forró aqui, história do forró, fala um pouquinho do Luiz Gonzaga, aí estilos de forró e a influência da mídia. Foi falado aí da década de 90, foi falado de como que mudou, que começou no forró pé de serra, depois foi para forró universitário, forró eletrônico, que é mais instrumental. Foi falado tudo isso. Saiba mais, história da esportivização, processo. E daí cai na página 27 e 28 que o professor falou para vocês. Então aqui também foi corrigido em aula, foi trabalhado em aula qual é a origem da dança de salão e como ela se desenvolveu ao longo de sua história. Cite duas danças latinas e europeias, qual o fato histórico deu impulso à dança de salão. Essas são as questões que o senhor vai trabalhar na avaliação de vocês, tá? Quais as explicações para o uso do termo forró e sua relação com a história dessa dança? De que forma se estabeleceu uma identidade nordestina por meio do forró? Então tem 16 questões. Dessas 16 questões aí nós vamos tirar 10 questões para a avaliação 2. Tá? Sugestões de pesquisa sobre a imagem corporal relacionada ao sumô. Tá? Esse aqui foi trabalhado numa aula também ao vivo para vocês. Sugestões de pesquisa sobre a imagem corporal relacionada à presença da dança nas diversas mídias. Então tem lá os programas, site, horário, dia, semana, público-alvo, informações, que tipo de dança está presente, objetivo da dança, quem dança, sua opinião sobre a dança. Mesma coisa embaixo ali, você em ação. Então vocês teriam que responder isso aqui. Foi trabalhado numa aula ao vivo, a tabela de anotações de ponto, tá? Então, pessoal, a revisão aí para avaliação 2 é a apostila inteira. Mas vai ser tirado dessas 16 questões ali. Quem não tiver corrigido, corre atrás para fazer, para nós poder fazer a avaliação 2, tá? Próxima aula de vocês, se eu não me engano, é na sexta, ao vivo. Aí o professor vai explicar melhor aí os conteúdos para vocês irem bem na avaliação de educação física, tá? Beleza, galera? Falou, isso aí.